Queridos, graça e paz, agora sim, boa noite, Deus abençoe. Hoje é o nosso quinto estudo sobre como anda a sua família, e hoje a gente vai meditar sobre a estabilidade da família. Nós vamos ler 1 Coríntios 13, coloca para mim aí, Ilana, 1 Coríntios 13, 7 e 8, vamos ler esses dois versos para começar. 1 Coríntios 13, 7 e 8 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. A estabilidade na família é uma meta, um desejo de todo aquele que constitui uma família. Isso é uma verdade. Ninguém constitui uma família desejando que essa família acabe, que essa família se desestruture. Mas como obter a tão sonhada estabilidade? Como alcançar a tão sonhada estabilidade? Que além de ser um sonho, é um mandamento de Deus também para nós. E aí, com base nesse texto, a gente vai tentar meditar no que seria uma família estável, ou o que dá margem, ou o que dá alicerce, ou o que dá combustível para que uma família seja instável. Porque se você for partir pelo mundo afora, a estabilidade, ela pode ser caracterizada de várias formas. Mas se a gente for olhar até o significado da palavra, estabilidade é algo firme, sólido, seguro, duradouro, inalterável. A gente pode fazer um paralelo com uma construção de uma casa, A casa é estável quando o quê? Quando o alicerce é bem feito, quando a estrutura é bem firmada. Então, qual é o alicerce da família? Com base no texto que a gente acabou de ler de Paulo, e com base em outros versículos bíblicos, o maior alicerce da família é o amor de Deus. O maior fundamento de uma família tem que ser o amor de Deus. É claro que o amor humano, e a gente vai falar do amor humano hoje na lição, faz parte. É claro que o amor carnal, o amor sentimental, o amor físico fazem parte. Mas se não houver amor de Deus, se não houver um amor ágape, se não houver entendimento do mandamento de Deus, nada vai funcionar. Então, o alicerce da família, para mim, é o amor. Paulo, em Efésios 3, vamos ler lá? Efésios 3, do 14 em diante, ele ora pedindo que Cristo habite nos corações e que esses corações sejam alicerçados em amor. Efésios 3, colocou para mim, Ilana? A partir do 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o alicerce que Paulo ora e deseja que nós tenhamos é o alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, para Paulo também, o alicerce que suportava ou que sustentava uma família e a vida de um crente era o amor de Deus. Então, o que é o amor? Talvez essa seja a primeira pergunta que a gente tem que responder. E aí, é claro que, como eu já falei na introdução, eu compreendo que o amor envolve muitas
características, muitos sentidos. E se você for perguntar no mundo, em cada cultura, ou em cada bar, em cada esquina, o amor vai ter um significado. Mas para mim, o que deve prevalecer é o significado bíblico de amor. E a Bíblia não nega o amor carnal, a Bíblia não nega isso, mas a Bíblia nos ensina que há um amor que sobrepõe o amor carnal, que quando o amor carnal esfria, diminui, enfraquece ou passa, o amor que é mandamento, ele sustenta, ele mantém, ele faz com que a estabilidade da família não se perca, porque o amor humano, ele oscila, ele vai variar, ele vai sofrer com o passar do tempo, momentos maiores, momentos menores, mas se o amor de Deus nos sustenta, aí, meu irmão, não importa. Então, não importa os significados que o amor tem para o mundo, mas sim o que a Bíblia diz. E olhando para 1 Coríntios, o texto que a gente leu, volta lá para mim, Ilana, em 1 Coríntios 13, 7 e 8, algumas características nesse texto chamam a atenção, porque olha só, você percebe que nesse texto, para Paulo, o amor pode tanto ser um sentimento quanto uma atitude. Ele é um sentimento quando ele é paciente, ele é um sentimento quando ele é benigno. O amor é um sentimento quando ele não se arde em ciúmes, o amor é um sentimento quando ele não se ensoberbece. Tudo isso envolve sentimento. O amor é um sentimento, mas o amor também é uma atitude, é uma ação. Quando? Quando ele não procura seus próprios interesses, quando ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então o amor, ele pode sim ser caracterizado tanto por sentimento quanto por ação. O amor humano envolve essas duas áreas. Logo, sentir e fazer fazem parte do amor. Então, quem só sente e não faz, não está vivendo um verdadeiro amor. Ou quem faz muita coisa achando que isso vai compensar o sentimento, também não está vivendo o verdadeiro amor. Há muita gente que acha que uma coisa substitui a outra, mas não é. O amor é um sentimento de sentir e fazer, sempre em busca do bem do próximo. O livro que eu estava lendo para esse estudo falava de 5 linguagens do amor, 5 maneiras em que a gente pode demonstrar esse amor no seio familiar. E aí ele diz que o primeiro é o elogio, ele diz que o segundo é a qualidade de tempo que a gente gasta com a pessoa que a gente diz que ama. Ele diz que o terceiro modo de demonstrar amor é presenteando a pessoa a quem a gente ama. Quarto ponto, a quarta maneira de demonstrar amor, ele diz que é servindo. E a quinta forma, ele diz que é o afeto físico, ou seja, hoje, se fosse essa lista fosse feita pelo mundo, o afeto físico, o sentimento carnal, o prazer estaria em primeiro lugar. O autor diz, não, o afeto físico é a quinta forma de demonstrar amor. Antes de chegar ao afeto físico, a gente passa pelo elogio, pelo tempo junto, pelo presente, por servir ao outro, e só então a gente demonstra por meio de afeto físico. Mas o mundo inverteu isso, começa na parte física e depois vê se o restante aparece. Mas não é assim. Então, com base nesses 5 pontos, o autor vai descrevendo a relação de amor na família. E o primeiro ponto que ele cita aqui é o amor entre marido e mulher. E aí, usando esses pontos, ele vai começar a falar um pouco de como deve ser o amor entre marido e mulher. E aí ele diz que o amor entre marido e mulher tem que ter como base, como alicerce, como a coisa mais forte do casamento, é o compromisso. É o compromisso em que homem e mulher fazem um com o outro, de viver juntos para sempre, de caminhar juntos na alegria, na tristeza, na fartura ou na escassez, na saúde ou na doença. Ele diz que o compromisso tem que ser a base. E é claro que, como crentes, a gente entende que Deus faz parte desse compromisso. Quando a gente sela um compromisso com alguém ao casar, a gente traz Deus para esse compromisso, e essa base é o partir de tudo. Aí ele diz que, imaginemos um triângulo, ele diz, olha, a base é o compromisso, uma lateral do triângulo é a paixão, tem que ter paixão, mas ele diz, mas na outra lateral tem que ter também intimidade, porque não basta haver só paixão e não haver intimidade. Ele diz que se a gente parte de uma base bem alicerçada, as outras laterais desse triângulo vão se fechar bem, e aí a família vai ter um amor
pleno. Ele diz, olha, a paixão é muito importante. A paixão é o lado físico do amor. A paixão é o combustível do amor. A paixão impulsiona os apaixonados, os casais. Ele diz, a paixão, ela geralmente gera estímulo físico, atração, sentimento, mas ele diz, não adianta ter paixão se você não tiver um compromisso bem firmado e bem alicerçado. Ele diz, e mais, não adianta você ter a base, ter a paixão, mas se do outro lado você não tem a intimidade, porque a paixão vai desmoronar, a paixão vai passar. Aí ele diz, olha, de um lado você tem paixão, mas do outro lado você tem que ter intimidade. Ele diz, se a paixão é a parte física, ele diz, a intimidade é o afeto, é a emoção. A intimidade é aquilo que faz com que a gente conheça cada vez mais a pessoa na intimidade do dia a dia e a queira, a aceite, se sinta bem com aquela pessoa. Então a intimidade leva a isso. Ele diz, a intimidade gera parceria, aceitação, completude, né? Um completa o outro, como? Por meio da intimidade. Então ele diz, olha, há muitos casais buscando ou investindo demais em paixão, em sentimento físico, carnal, e esquecendo da intimidade, porque se não houver as duas coisas, as pontas não se fecham, ele diz, do triângulo, e se não houver a base, aí que nada vai para frente. Então ele diz, olha, o compromisso é o mais importante. Ele diz, a paixão é o físico, a intimidade é a parte emocional, mental, o coração, e ele diz, o compromisso é voluntário, é a vontade que parte de um coração desejoso. Ele diz, o compromisso, ele é tão importante que, como eu disse, ele olha para o futuro sem saber o que virá e promete, eu estarei contigo até que Jesus volte ou que a morte nos separe. Então esse compromisso é que faz tudo, meu irmão, valer a pena. Esse compromisso que faz casais passarem por cima das piores situações da vida, piores. Esse compromisso que faz com que o casamento seja um lugar de certeza num mundo tão incerto. Tão incerto, o mundo é incerto, meu irmão. Ninguém sabe, a verdade é essa, o que será de nós amanhã. Ninguém sabe. Mas a gente crê pela fé que uma vez que firmamos um compromisso diante de Deus, de que casamos e manteremos aquele casamento, a gente crê que se amanhã tivermos com vida, nós vamos manter o voto que fizemos com Deus. O compromisso é importante por isso. Aí ele diz assim, olha, a paixão nos leva até o amor. A intimidade nos faz mergulhar mais fundo. Aí ele diz, mas o compromisso é o que nos mantém firmes nas promessas e nos votos que a gente faz. Então ele diz, a paixão é importante, a paixão talvez seja o ponto inicial, o pontapé inicial. Ele diz, mas a intimidade tem que vir logo em seguida, porque a intimidade nos faz mergulhar mais fundos e descobrir as profundezas do amor, e não aquele amor superficial, não aquela paixão momentânea. Ele diz, mas se tem alguma coisa que vai manter a paixão e a intimidade de pé, é o compromisso, porque esse faz com que famílias sejam estáveis, firmes, duradouras. Então a Bíblia coloca o amor num nível muito elevado, no qual a gente seria tolo de pensar que o amor de que a Bíblia fala é um amor humano, porque o amor humano não faz isso aqui. O amor humano não tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Não existe esse negócio de tudo no amor humano. O amor humano começou a sofrer, ele muda. Começou a demorar, ele muda. Começou a ter que esperar muito, ele busca outro. Não tem essas coisas. Então é óbvio que o amor do qual a Bíblia fala para nós termos a nossa família é um amor elevado, é um amor de Deus. É um amor aonde Cristo, a Bíblia nos manda o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de, se necessário for, se entregar, morrer por ela, porque foi isso que Cristo fez pela igreja. Então você vê o valor do casamento, você vê o valor da esposa, você vê o valor da união, você vê a importância que Deus dá a esse amor. Que amor é esse? Que ama uma outra pessoa como Cristo amou a igreja. Meu irmão, ninguém aqui tem essa capacidade. Ninguém, humanamente falando, tem a capacidade de amar como Cristo amou a igreja, mas ele diz, o amor entre marido e mulher devem ser com base nessas verdades, com verdade bíblica, com paixão, com intimidade, mas acima de tudo com compromisso, porque quando o nosso compromisso primeiro é com Deus, pode ter certeza que a gente vai cumprir os demais compromissos. Se a gente decide
amar em primeiro lugar a Deus, pode ter certeza que a gente vai conseguir com mais facilidade amar o próximo. Se a gente coloca como primeiro objetivo honrar a Deus, servir a Deus, ser obediente à palavra de Deus, pode ter certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas. O problema é que a galera hoje inverte. A galera quer honrar o compromisso com a esposa, honrar o compromisso com os filhos, ou ser bem-sucedido na família, no emprego, seja lá onde for, colocando tudo acima de Deus. Isso não vai rolar, não vai rolar. Mas quando o compromisso de um casal está em primeiro lugar com Deus, pode ter certeza, a probabilidade é que aquele casal tenha sucesso, porque eles amam mais a Deus do que um ao outro, eles honram mais a Deus do que um ao outro, eles são mais fiéis a Deus do que um ao outro. Então eu sempre digo isso quando eu vou conversar com alguns casais que estão passando por crises. Eu digo, antes de acontecer uma crise dentro de uma casa, aconteceu uma crise espiritual. Antes de acontecer uma traição física, aconteceu uma traição espiritual. Antes de você falhar na fidelidade com o seu parceiro, você falhou na fidelidade com Deus, porque mais importa ser fiel ao Senhor do que aos homens. Mas se você não conseguiu ser fiel ao seu cônjuge, é sinal de que você não está conseguindo ser fiel a Deus. Se você não está conseguindo manter o seu compromisso dentro da sua casa, é sinal de que algo está errado entre você e Deus. Então a gente tem uma visão muito fechada, a gente tem uma visão muito errada acerca dos problemas ou das crises que acontecem na família. E a gente às vezes quer resolver tudo de forma carnal, de forma humana, quando na verdade o problema é espiritual, e se a gente não resolver o problema espiritual, a gente não vai conseguir resolver. Então, segundo ponto aqui que ele trata é do amor dos pais aos filhos. Ele diz assim, Paulo em 2 Coríntios, abre para mim aí, 2 Coríntios 12, 14. Paulo em 2 Coríntios 12, 14, ele diz, nos fala que os pais devem entesourar para os filhos, diz assim, 2 Coríntios 12, 14, eis que pela terceira vez estou pronto para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O contexto aqui é um contexto difícil. Por quê? Paulo estava tendo alguns desentendimentos com a igreja de Corinto. E ele diz, olha, quando eu for aí, fiquem tranquilos, eu não vou ser pesado, eu não vou aí dar despesa, eu não vou aí pedir nada de vocês, até porque, ele diz, os pais é que devem entesourar para os filhos, porque Paulo se considerava pai da igreja de Corinto. Então ele diz, não, fica tranquilo, o pai é que sou eu. Então o que ele está querendo dizer? São os pais que devem ajuntar, guardar, conquistar para os seus filhos. Então como isso se dá na prática do amor? E aí o autor pontuou algumas coisas aqui que os pais devem ter para com os filhos. Aí ele diz, olha, o primeiro ponto que a gente deve destacar é que os pais devem permanecer durante toda a vida elogiando seus filhos. E aí ele fala uma coisa que é bem verdade, queridos, embora eu não seja pai ainda, mas eu já percebi isso. Ele diz assim, a gente elogia demais quando é bebê, demais quando é criança, mas quando começa a crescer, a gente esquece o elogio e envereda só pela crítica, só ofensa. Ele diz, olha, a crítica é válida, a repreensão é válida, a Bíblia diz que o pai que não repreende seu filho está causando um mal para ele, mas ele diz, perceba se não é assim, nas idades menores, enquanto a criança é bebê, a gente faz todas as vontades, até demais, até as que não deveria, a gente elogia tudo a gente acha lindo e bonitinho, se botar o dedo na tomada a gente acha lindo, se quebrar uma jarra de vidro a gente acha lindo, se quebrar a janela, né? Tem um monte de vídeo na internet de criança que taca o controle na televisão, TV de LED, a TV quebra na hora. Dificilmente um pai vai tratar mal, espancar uma criança por causa disso, a não ser que seja um louco. Mas quando a criança vai crescendo, ele diz, a tendência é que os pais parem de elogiar seus filhos e comecem a entrar numa fase só de ofender, só de criticar, só de julgar, só de condenar, só de falar coisas ruins, e isso não é legal. Então ele diz, olha, os pais precisam atentar para isso.
Aí seguindo, né, ele diz, olha, a qualidade de tempo também é importante. Ele diz, olha, há pais que acham que podem compensar o tempo que estão fora de casa comprando coisas. Ele diz, não dá. Isso não vai dar certo. Não adianta achar que o tempo que você está longe dos seus filhos será comprado com bens. Ele diz, a atenção é muito importante. Ele diz, é claro que nos dias de hoje, os pais têm muito mais responsabilidades e atividades que antigamente, muito mais. Os pais hoje saem de casa muito cedo, voltam muito tarde. Eu mesmo fui criado por várias empregadas, acho que eu tive 3 ou 4 empregadas lá em casa, 3 ou 4. Minha mãe sempre trabalhou fora, sempre, depois abriu um comércio, e meu pai sempre trabalhou fora e ainda vivia fora, por outros motivos que não convém. Mas ele diz, olha, vocês precisam compensar esse tempo fora de casa, esse tempo de trabalho, com momentos especiais, com atenção, com dedicação, senão vocês vão perder seus filhos, e os seus filhos não vão sentir amor dentro de casa. Aí ele diz, o terceiro ponto, presentear. E aí ele diz, olha, cuidado, como ele disse no momento anterior, não pense que o presente vai comprar tudo, não pense que o presente vai acabar com qualquer problema, mas o presente faz parte. Ele diz, o presente não substitui a presença dos pais, o presente não substitui a ausência, o presente não substitui problemas, falta de amor, falta de elogio, o presente não substitui, mas ele diz, mas o presente é importante. Presentear a quem a gente ama é importante. Quarto ponto, ele diz, os pais devem também servir aos filhos. Aí ele diz, olha, isso é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas acham que servir aos filhos é humilhação. Aí ele diz, olha, se o Filho de Deus pensasse assim, ele não teria nos servido. O maior homem que existiu foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele nos serviu. Ele serviu os discípulos, ele lavou os pés, serviu aqueles homens pecadores que iriam abandoná-lo. E aí ele diz, então, os pais devem ajudar os filhos nas pequenas coisas. Ele diz, ajudar um filho não diminui a autoridade do pai, pelo contrário, gera no filho uma sensação de apreço, de ficar admirado, de ficar encantado por ver seu pai lhe ajudando. Então ele diz, olha, olhem para Jesus, maior de todos serviu. Por que a gente tem dificuldade em servir? E por último, né, ele fala do afeto físico, e não menos importante, ele diz, assim como o elogio, ele fala, a gente costuma dar muito mais afeto físico quando é criança. A gente abraça, beija. Algumas famílias têm dificuldade com isso, né? Eu até hoje beijo meu pai, o abraço em público sem nenhum problema. Mas tem famílias que tem homens, né? Principalmente homens, mulheres não tem muito isso. Mulher abraça e beija filho, pode estar com 40, 50 anos. Mas há alguns pais que têm dificuldade com isso. Ele diz, olha, os filhos crescidos precisam de afeto, da mesma forma que filhos pequenos. Então ele diz, a gente precisa alimentar esse amor dentro de casa, na amplitude, não só entre homem e mulher. Próximo ponto aqui que ele cita, aí já é o contrário. É o amor dos filhos para os pais. E o primeiro alerta que o autor nos dá, e que eu também sempre carrego isso como uma verdade muito clara para mim, é que honrar pai e mãe, e aí a gente coloca o amor também aqui, honrar pai e mãe, é mandamento bíblico antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, honrar pai e mãe é mandamento bíblico. E por que é importante salientar que isso é mandamento bíblico? Porque nem sempre nosso pai e nossa mãe vão ser as pessoas mais maravilhosas do mundo, mais perfeitas do mundo. Nem sempre nossos pais, digamos que vão merecer todo o nosso afeto, todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação. Nem sempre. São pecadores, são falhos, erram. Tem muitos defeitos, mas a Bíblia manda honrar pai e mãe. Não importa, ainda que nosso pai seja um criminoso, a gente não vai concordar com a atitude dele, mas honrar pai e mãe, a gente sempre vai ter que fazer, Deus mandou. Então, meu irmão, filhos que não honram pai e mãe, não tem para onde fugir, não estão respeitando a Bíblia. Filhos que não honram, que não respeitam, que não tratam seus pais com devido amor que a Bíblia exige, estão em desobediência, estão em pecado. Ponto final, ponto final. Não tem uma segunda opção. Eu sei que isso aqui não é fácil. Depois que a gente cresce, fica até um pouco mais fácil.
Mas durante a juventude, a adolescência, é muito importante que principalmente a gente que é crente, entenda isso. De novo, eu estou dizendo, nem sempre nossos pais estarão com toda a verdade, nem sempre eles falarão da forma que a gente quer ouvir, nem sempre eles tomarão a atitude que a gente gostaria que eles tomassem, mas não importa, Deus mandou honrar pai e mãe, e a gente deve fazer, é a nossa obrigação honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai tem defeito, mas minha mãe tem defeito, mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente, não interessa. Não interessa, quem deve obediência à Bíblia é você é filho. Então, como filho, meu irmão, eu te exorto, honre seu pai e sua mãe, honre. E aí ele cita aqui outros pontos, ele diz, olha, gratidão, isso é muito feio de se ver, meu irmão, muito feio. Graças a Deus eu sempre entendi o que é ter gratidão pelos meus pais. Devemos ser gratos por tudo que os nossos pais fizeram, e se um dia, com raras exceções, né, há pais que só misericórdia, né? Mas com raras exceções, os nossos pais já fizeram, e se um dia a gente precisar, nossos pais sempre farão o que puderem em nosso favor, sempre farão. Eu sei disso porque num dos momentos mais difíceis da minha vida, dá para contar nos dedos. Mas se tem alguém que nunca vai abandonar, é pai e mãe, nunca vai abandonar. Estou olhando para a Vânia ali, né? Lembro que uma vez falei para a Milena, Milena, se tem alguém que nunca vai te abandonar, é teu pai e tua mãe, independente dos seus erros, independente das suas escolhas, das suas decisões, se você se desvia, se você vai embora, se você não vai, pai e mãe não abandona. É por isso que tem que haver gratidão, e é muito feio, meu irmão, muito feio, quando filhos não são gratos por tudo que seus pais já fizeram. A gente tem que lembrar que Deus não dá tudo que a gente quer, mas Deus nos dá tudo que a gente precisa, e os pais geralmente são assim, os pais não dão tudo que a gente quer, mas dão tudo que a gente precisa. Estava comentando essa semana, que quando eu era adolescente, eu tinha uma bicicleta, e aí um primo meu tinha uma dessas motinhas aí, tipo bis, né, da vida, e aí eu pedi a meu pai, e ele disse que ia me dar. Aí um dia ele me viu, e meu pai tinha 3 motos, mas não deixava a gente andar em nenhuma das dele, até porque a gente não tinha habilitação. Aí um dia ele me viu andando de bicicleta, fazendo besteira, e ele disse, olha, se de bicicleta você faz isso, imagina de moto, sabe quando é que você vai ganhar uma moto? Nunca. Eu fiquei revoltado, mas foi bom. Então, segundo ponto aqui, os pais precisam de compreensão, já falei isso, nossos pais são pecadores, são imperfeitos, têm falhas, têm erros, então a gente tem que perdoar, a gente tem que valorizar que na maioria das vezes os nossos pais estão sempre tentando nos dar o melhor, sempre tentando, nem sempre conseguem, mas estão sempre tentando. Como eu disse, esse é um erro também muito comum em nossos dias, os pais acham que amam, que vão demonstrar amor aos filhos se conseguirem comprar tudo que eles não tiveram, né? A gente tem essa ideia, eu não consegui estudar numa escola particular, meu filho vai estudar, eu não consegui ter nível superior, meu filho vai ter. Isso tudo é importante, mas preste atenção, se você não der amor, afeto, carinho, tempo, nada disso importa. Se você puder proporcionar a seu filho uma vida melhor, bênção, mas se você não puder também, não importa, meu irmão. Há um monte de filho de pobre aí, que vive bem, que ama seus pais, que é feliz, que é satisfeito, um monte. Então, às vezes, a gente fica nessa neurose, achando que a gente tem que crescer e que os nossos filhos têm que ter tudo mais do que a gente teve. Às vezes, o efeito é o contrário, porque nossos filhos passam a ter tantas facilidades que não dão valor. Às vezes, o efeito é o contrário, as pessoas acham, não, eu vou dar uma vida mais fácil. Às vezes, uma vida mais dura gera mais caráter, mais valor, mais honra, mais compromisso com as coisas. A gente acha que é o contrário, que quanto mais facilidade a gente der, mais o filho vai gostar. Cuidado. Respeito, não preciso nem dizer isso também, né? Mas enfim, palavras duras, desobediência, grosseria, não cabe a um filho cristão fazer ao seu pai, ainda que seus pais estejam errados. A gente precisa pedir a Deus que saiba responder da maneira certa. Então, respeitar os pais, mandamento. E por último aqui, amizade. Isso tem sido muito comum também nos dias de hoje. Os jovens e os nossos adolescentes, eles são amigos de todo mundo. Conheceu ontem, vira o melhor amigo. Faz textão, diz que a ama, que aquele amigo é para sempre. Sendo que, meu irmão, eu posso dizer
por volta dos meus 37, acho que é 37, não tem amigos melhores do que os nossos pais, não tem. E aí, precisa ser uma via de mão dupla, né? É claro que os pais precisam fomentar isso, mas os filhos precisam entender que ninguém será melhor amigo do que um pai ou uma mãe, ninguém será. Como eu disse, na hora que o calo aperta, na hora que o bicho pega, os amigos correm, e todo mundo aqui conhece uma experiência dessa, todo mundo aqui conhece um exemplo desse, de que quando o bicho pega, quando o desemprego bate à nossa porta, quando as coisas ficam difíceis, os amigos são os primeiros a ir embora. São poucos os que ficam, poucos, e geralmente são ou amigos de longa data, ou parentes, primos, mas amigos recém-chegados não ficam. Então é importante, claro, que os pais alimentem isso, mas é importante também que os filhos vejam em seus pais amigos, em quem eles podem confiar para sempre, em qualquer situação. Isso é muito triste. Dizem que filhos homens são mais chegados às mães e filhas mulheres aos pais, né? Dizem que tem essa troca. Lá em casa, eu era mais chegado à minha mãe, mas meu irmão é filho homem e era mais chegado a meu pai. Ficava até doente quando ficava longe do meu pai. Não importa. O importante é que a gente entenda que dentro de casa, a gente sempre vai ter a melhor amizade. O mundo sempre vai nos oferecer outras amizades, mas tenho certeza que se você for perguntar para qualquer pessoa madura, de uma idade avançada já, guardando algumas exceções, a maioria vai dizer, olha, a pessoa em que eu mais posso confiar nessa vida são os meus pais. A maioria vai dizer isso, como eu disse, há alguns pais e mães que a gente até duvida, né, que exista, mas existe. De vez em quando a gente liga a televisão e vê algumas pessoas que, sei lá, parece que são o diabo encarnado, mas, no geral, os filhos precisam aprender. Pai e mãe não tem igual. E por último aqui, o nosso estudo de hoje fala do amor entre irmãos. E é muito engraçado que o texto que ele fala de irmãos é bem curtinho. Ele remete aos pontos anteriores, né? Diz que tudo que ele já falou antes se aplica entre irmãos, mas ele diz assim, mas tem um porém. Irmãos podem ser grandes inimigos. Ele cita isso, achei muito interessante, porque ele remete aos pontos anteriores, né, de fazer elogio, de ter tempo com o irmão, de um irmão presentear um outro, de um irmão acolher o outro, mas ele diz, cuidado, em toda a Bíblia ele diz, há vários exemplos de irmãos que se tornaram inimigos. Ele diz, olha, o que falar de Abel e Caim, exemplos de inveja e homicídio. Ele diz, o que falar de Jacó e Esaú, traição e ódio. O que falar de José, vendido pelos seus irmãos por inveja. Então ele diz, olha, não é à toa que na Bíblia há tantos casos de irmãos que se odeiam. Ele falou, se há tantos exemplos na Bíblia de irmãos que viraram inimigos, é necessário que a gente, os pais, ele diz, criem um ambiente dentro de casa que não incentivem isso e que os irmãos vigiem, não deem espaço ao diabo, porque se derem lugar ao diabo, o diabo vai fazer. Fez com Abel e Caim, fez com Jacó e Esaú, fez com José, e todos os irmãos venderam. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, e a gente sabe como é que é, principalmente, na minha família ainda não vivi isso, mas principalmente quando chega a época da partilha, é um tal de ter briga entre irmãos, quando chega a época de dividir os bens, e olha, irmão, pode ser um puxadinho, né, lá em Caxias, lá no calor de Caxias, 50 graus, um puxadinho lá, uma meia água, lá em Caxias, o povo briga, pode ser um terreninho, sei lá dentro de Monjolos, lá na favela do Salgueiro, o povo briga. Então ele diz assim, olha, tudo que eu disse antes vale para o relacionamento entre irmãos, mas aí ele diz, olha, tem que haver um cuidado redobrado, porque há muitos exemplos na Bíblia em que irmãos se tornaram inimigos. Então, se há muito exemplo na Bíblia, ele diz, tem que ter mais cuidado. Então, meus irmãos, os que são pais, fomentem um ambiente de amor, de união dentro de casa, e às vezes os pais erram, a gente sabe que pais têm preferência, vem dizer que essa história aqui não tem, não, que tem preferência, pai tem preferência, ele pode não dizer, tem uns pais que escondem melhor, mas sempre tem um que é mais achegado, sempre tem, mas na família de Jacó e Esaú,
a história de ser mais achegado, a mãe foi passar a mão na cabeça de um, prevalecer um, acabou causando esse caos todo. Então os pais têm que ter sabedoria ao lidar com os filhos, e os filhos têm que ter sabedoria, porque se der lugar, o diabo vai entrar e vai destruir uma família, certo, queridos? Então, amor entre marido e mulher, amor entre pais e filhos, amor entre irmãos, não importa qual seja a relação familiar, o mais importante é saber que se o amor de Deus estiver acima de todas as coisas, se o compromisso de servir a Deus e de amar a Deus estiver sobre todas as coisas, os demais relacionamentos vão se encaixando e se alinhando. É claro que não é fácil, mas a gente consegue. Paulo orou para que o amor entre os filipenses aumentasse. Coloca para mim aí, Ilana, Filipenses 1, 9. Filipenses 1, 9, diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Então, se Paulo orou para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais, isso quer dizer que o amor pode ser desenvolvido, isso quer dizer que o amor pode ser alimentado, investido, acrescido, que o amor pode ser buscado, conquistado. Claro que, em primeiro lugar, ele vem de Deus. É isso que a Bíblia diz, que Deus nos amou quando nós ainda éramos miseráveis pecadores. Ele nos amou primeiro. Mas se há amor de Deus em nossa vida, se há amor de Deus em nossos corações, o que a gente deve fazer é como Paulo, orar para que a cada dia Deus fomente em nosso coração um amor que ultrapasse o tempo, as barreiras, as dificuldades, as lutas, os desentendimentos, as diferenças, porque o amor de Deus jamais acaba. Foi isso que a gente leu. O amor de Deus jamais acaba. Havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, também acabará. Mas o amor jamais acaba. Que a gente possa alimentar isso em nossos dias. E aí sim, eu creio que haverá estabilidade na família. Mesmo em tempos tão instáveis, mesmo em momentos tão difíceis. Isso aqui, irmãos, não é também uma receita de bolo para não ter problema em casa, não, porque vai ter problema. Mas a estabilidade na família, ela se caracteriza porque passamos por problemas, mas a família permanece de pé. Passamos por lutas, por dificuldades, por aflições, mas a família permanece de pé. Isso é uma família estável. Uma família estável não é uma família que não tem problema, porque dificilmente, até de Jesus teve, né? Sua mãe e seus irmãos no início falavam: olha, tu está ficando meio doido, tu está fazendo umas coisas aí que acho que a gente está precisando te prender em casa. Ele diz: olha, não venham com essa história não, porque eu estou fazendo a vontade de meu pai. Famílias sempre terão problemas, mas se o amor de Deus for aquilo que motiva o nosso coração, a família será estável, independente do tempo, independente do que acontecer. Amém, queridos? Vamos encerrar aqui. Pode desligar para mim, Ilana.